Olá, bem-vindo ao Saúde em Diálogo, nosso mais novo espaço de conversa sobre saúde, bem-estar. Qualidade de vida, autocuidado. E eu sou a Thalita Casarini, farmacêutica clínica. E eu, Juliana Zoquete, especialista em acupuntura. E hoje o nosso tema é intestinos. E intestino é uma coisa muito falada nos últimos tempos, né? A gente fala Nossa, bastante de intestino. nossa, falar de intestino eu acho que é uma coisa maravilhosa. Para mim, eu acho que é um dos órgãos mais, né? Tem vários órgãos extraordinários, mas o intestino ele é muito especial, né, Ele tá? é chamado de o segundo cérebro, ele, Isso. ele é chamado do órgão que também produz a nosso hormônio da felicidade, né? A serotonina, do bem-estar. Então a gente fala muito dele. Muitas vezes eu começo tratando o paciente pelo intestino, ele vem com um problema de pele, eu falo, olha, eu vou olhar o intestino. E eu acredito também que seja o seu caso, né? Sim, nossa, o olhar do intestino é um olhar muito importante, né? Como ela já falou, conhecido como segundo cérebro, olha que coisa forte, né? Segundo cérebro, produz mais de 20 hormônios, é muita coisa. Então, ele é um órgão extremamente importante. E no olhar da medicina chinesa, o intestino, ele é um órgão que trabalha junto com uma energia acoplada, que é a energia do pulmão. Então, o pulmão é energia yang, desculpa, é energia yin e o intestino é energia yang. E os dois trabalham juntos. Quando a gente fala de transtorno de intestinos, pode ser causado por diversas alterações orgânicas, tá? Mas normalmente é muito interessante, porque normalmente, pela visão da medicina chinesa, não necessariamente uma alteração energética do intestino é que está causando uma patologia no intestino. Porque dentro das patologias do intestino a gente tem várias, né? Sim. A gente tem a disbiose, a gente tem puramente a constipação, a gente tem o leaky gut, a gente tem os pólipos, enfim, tem uma infinidade de coisas e que cada uma dessas coisas podem estar relacionada a uma síndrome energética. Olha que legal, você está me falando que o problema no intestino não é. O problema do intestino não é exclusivamente do intestino, é isso? Pelo olhar da medicina chinesa, não Olha só que necessariamente. legal. Olha que legal. No nosso corpo, nosso tronco, ele é dividido em três partes, chamada de TR superior, que chama triplo aquecedor superior, triplo reaquecedor médio e o inferior. E normalmente, né, não é uma regra, as doenças do intestino elas estão relacionadas ao triplo reaquecedor médio. E o que entra, que órgãos e que meridianos entram nesse triplo reaquecedor médio? O meridiano do fígado, da vesícula, do estômago e do baço. Sim. Então, muitas alterações do intestino está relacionada a esses meridianos. E um exemplo muito interessante é a síndrome do intestino irritado, Ah, sim. né? Que é feito por exclusão ali, né? Você não encontra uma causa, você não consegue ver o parâmetro bioquímico, nenhum marcador, né? Você faz por exclusão. Síndrome do intestino irritável. O que é a síndrome do intestino irritável? Aquela pessoa que não tem funcionamento direito do intestino, que está sempre ou constipado ou com diarreia, certo? Ou eu tô enganada? Sim, Acho que é não, tudo é isso, isso né? mesmo. A síndrome do intestino irritado, então, é a alternância, né, entre a constipação e a diarreia. Só que olha da medicina chinesa, que é interessante. A gente, em nenhum momento, na disfunção energética, a gente vai estar falando da alteração do intestino. E Ah, sim, o tá. que gera essa disfunção é a alteração inicialmente do fígado. Olha só que legal. E existe uma disfunção chamada rebelião do fígado. O fígado ele fica tão ativo e ele começa a ter uma hiperatividade que normalmente ela é causada por fatores emocionais, estresse, raiva, frustração. Isso faz com que má alimentação, alimentos gordurosos, isso faz com que exista uma hiperatividade Do desse órgão do fígado, fígado. da energia do órgão do fígado, e começa a atacar a energia do baço, Aham. que é o que produz o Qi puro, que faz circular a energia mais pura dentro do nosso organismo. Então, Tá. o que faz? Essa alternância
da constipação e da diarreia é da alteração desses dois meridianos, do fígado e do baço. Olha só. Então, o fígado faz com que o baço entre em deficiência, a energia do baço entre em deficiência. O baço, olha que legal, e louco também para quem não está na área. Mas o baço faz com que ele produza mais umidade dentro dos intestinos. O intestino ele fica mais úmido e começa a gerar diarreias. Sim. A intensificação dessa umidade, né, que começa a ficar crônica, essa umidade, que ela é mais líquida, ela começa a se formar, ficar mais densa e começa a formar uma outra coisa que chama fleuma, que é tipo uma geleca. Sim. Então a umidade fica mais gelecosa, né? E daí ela começa a obstruir a passagem das fezes. Olha que interessante. E começa a gerar A constipação. Então, a alternância entre constipação e diarreia não é uma questão exclusiva do intestino, mas é uma questão energética de fígado e de baço. Nesse caso, Aprendi. sim. Nesse caso, sim. Então, que legal, né? Porque a gente às vezes só tem olhar, não, intestino. Ok, né? Intestino, a gente tem que fazer, mas o que está por trás, qual é a causa energética dele tá gerando isso, né? Então, a gente olhar nessa questão emocional, né? Porque o intestino, ele é muito emocional. Sim, se você está bravo, você pode ter diarreia ou constipação. Se você está muito feliz, se está muito excitado, ou diarreia ou constipação. É mais fácil dar diarreia até do que a constipação. Mas ele reflete muito. Se a gente está por períodos passando por alguma coisa chata, o nosso intestino não vai funcionar direito. Sim. Se a gente está bem, se a gente faz o beabá certinho, né, do ponto de vista fisiológico, faz atividade física, come bem, e a cabeça está bem, o intestino vai funcionar. Sim. Vai fazer o número 2 todo dia, o cocô bonito, escala de Bristol 4, que a gente costuma falar, que é o cocô bonito ali. Que a gente também tem que olhar o nosso cocô, né, para saber como é que está o nosso Sim. intestino. E é isso. Tem que fazer, quando a gente está bem, o intestino funciona. E quando ele não funciona por algum problema, mas está tudo bem na nossa vida, o que a gente fala? Fala que a gente está enfesado, né? Cheio de fezes. É aquela típica característica, estou enfesada. Por quê? É o mesmo, eu estar enfesada, eu estou brava, estou chateada, estou angustiada, é a mesma coisa que eu sinto quando o meu intestino não funciona todos os dias. Sim. É como se eu estivesse passando aí por 4 dias seguidos de constipação. Então, a característica é parecida exatamente por isso, né? Essa qualidade, né? Esse adjetivo, né? Enfesado. É por isso, porque a gente não está bem, o nosso intestino não está bem. E desde sempre essa relação do intestino com as emoções, Sempre. né? Sempre a gente tá, né? Desde sempre, tô enfesado, né? Então, assim, sempre teve essa relação com a emoção. Então, a gente tem que ter um olhar muito criterioso realmente para as emoções, né? Exatamente. E dentro dessas disfunções intestinais, normalmente como que você atua? Do ponto de vista fisiológico? E farmacológico. Farmacológico. É assim, ó, quando a gente pensa em intestino, como eu costumo explicar para os pacientes, que é a forma mais prática de se entender como é que funciona o intestino. Por isso que eu gosto de começar por ele nas consultas, né? Sempre tem um questionário dedicado só para intestino. Porque a gente tem que pensar que no nosso intestino moram as bactérias probióticas, as bactérias boas. A gente tem mais bactéria no corpo do que célula, né? Sim. Então, a gente tem que pensar que a gente tem uma população ali, né? Nosso microbioma, né? Todos esses micro-organismos que vivem ali, eles são maiores do que nós. Você falou o tamanho do nosso intestino. Então, imagina essa população, essas bactérias, tem vírus também, alguns vírus têm protozoário, enfim. Mas a gente tem uma infinidade de bactérias que a gente tem que cuidar com todo o carinho do mundo. A gente tem que amar nossa microbiota. Sim. E a gente tem que tratar elas com comidinhas gostosas que elas gostam, com bebidas gostosas que elas gostam, e tirar da alimentação tudo aquilo que vai prejudicar essas bactérias probióticas. E quando eu prejudico essas bactérias probióticas, eu mato parte dessas bactérias, eu dou espaço para as bactérias maléficas entrar em ação. Colonizarem. Então, eu tenho que tratar elas a pão de ló mesmo, as probióticas, as bifidobactérias, os lactobacilos. Como é que eu alimento essas bactérias? Bem,
dando bastante prebiótico. Bactéria gosta de comer o quê? Prebiótico. Você gosta de chocolate, que eu sei, eu também amo chocolate, mas bactéria gosta de vegetais. A bactéria nem é tão fã, ela gosta do chocolate, desde que seja um cacau, Mas 70%. a bactéria ruim, ela gosta de A chocolatinho. bactéria ruim, ela gosta do chocolate, por quê? Porque quando eu faço dou um chocolate ruim cheio de açúcar, ou chocolate sem açúcar com adoçante, que o adoçante também não é bom para a bactéria, eu mato a bactéria boa, eu dou espaço para maléfica. Então, essas bactérias maléficas vão começar a produzir substâncias maléficas. Sim. Então, assim, ó, cuidei da bactéria boa, da probiótica, aquelas bactérias que estão lá no meu intestino. Elas ficam felizes, elas comem lá a couve refogada, elas comem a fibra da fruta, elas ficam felizes. E elas produzem coisas em troca. Só assim que a gente está aqui. Porque se essas bactérias não fossem bem alimentadas, a gente não estaria aqui hoje. Né? Essas bactérias comem a comidinha delas e produzem os pós-bióticos, que eu costumo chamar às vezes, mas é um termo feio, mas eu chamo de o cocôzinho da bactéria. Então ela come e faz o cocôzinho dela. Só que o cocôzinho dela pra gente é maravilhoso. Esse pós-biótico são ácidos graxos de cadeia curta e que vão entregar para o nosso corpo inteiro, de via sistêmica, vai passar a barreira do intestino e vai percorrer nosso corpo todo, vai para cérebro, vai para a sola do pé, porque vai fazer sinalizações no nosso corpo benéficas. Só assim o nosso corpo funciona. Quando essa bactéria probiótica não está sendo bem alimentada, estou tomando muita cerveja, alimentos com muito açúcar, industrializados, embutidos, muita carne vermelha, tudo isso diminui a população desses probióticos, dessas bactérias, a maléfica começa a aumentar em tamanho, em número, né, quantidade, e elas começam a produzir substâncias que são tóxicas para a gente. A substância mais famosa, né, é o LPS, que é o lipopolissacarídeo, que é o resultado dessas bactérias, que vão entrar na nossa corrente sanguínea e vão levar a ações inflamatórias no nosso corpo. Então, ponto-chave, se eu tivesse que falar assim, pegar uma pessoa e falar, não sei a queixa dela, primeira coisa que eu ia fazer, vamos olhar o intestino. Sim. Intestino é a primeira coisa. Então, ter uma alimentação de qualidade, entregar coisa de qualidade. Você não pode comer o que você quer, você tem que comer o que a sua bactéria quer. A gente é meio refém dela. Já fiz alguns estudos até, né? Não sei se você vai de encontro com isso, que o nosso corpo, as bactérias pedem o que elas estão necessitando. Isso é legal demais. E daí, se você tem, vamos supor, uma proliferação grande de más bactérias, aquela má bactéria que já está acostumada a comer as porcarias que você come, né? Que é o doce, os embutidos, ela vai ficar carente daquilo e sempre vai estar te acionando para você comer aquele alimento que ela está com necessidade. Sim. Então, ela ativa o seu organismo a comer aquele alimento que ela está precisando. E quando a gente está com essa má bactéria, ela vai ativar coisas que não são... Ativar no seu organismo um despertar para buscar um alimento que não é bom. Por isso que quando a gente faz um protocolo de modulação intestinal, a primeira semana é sofrida. Quem vai aguentar? De repente a pessoa come um pãozinho com presunto todo dia. Vai ter que tirar esse pão, ou vai ter que substituir por um outro pão que seja menos inflamatório possível ali na dieta da pessoa, vai ter que tirar o embutido, que é o presunto, aí ela toma leite. Bom, leite também não é o melhor alimento para essas bactérias. Elas não são fãs do leite, do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente consome. A primeira semana ela é um caos, você não pode dar muito açúcar, mas eu tomo café com adoçante, vai ter que tirar o adoçante. Essa primeira etapa de modulação é muito sofrida. Porque, na realidade, começa a existir uma rebelião lá dentro, né? Das más bactérias querendo tipo assim, se defender. Exatamente, né? Ela querendo se proteger para elas não morrerem, né? Exatamente. Porque elas vão ser exterminadas com uma boa alimentação. E tudo bem elas estarem. A gente tem bactéria patogênica no nosso intestino, tá tudo bem. Mas é o equilíbrio disso, Só que é o equilíbrio com muito mais bactéria probiótica do que bactéria que vai prejudicar a gente de alguma forma. E esse processo contínuo que a gente faz com o nosso corpo de entregar alimento que a bactéria probiótica não gosta, né, aumenta as outras
patogênicas, e esse processo vai gerando uma inflamação local e sistêmica, né? Gera essa inflamação local que vai virar crônica. Esse intestino que tem células que são grudadinhas, essas células vão começar a se desconectar, né? São as tight junctions, vão começar a se desconectar. E o que vai acontecer? O que você falou no começo da coisa. Que é o leaky gut. Que é o leaky gut, é o intestino permeável, o intestino vazado, né? Então, aí sim, né? Você já tá com bastante bactéria patogênica, você já tá com o leaky gut ali estabelecido. Muita coisa ruim vai passar do seu intestino para a sua corrente sanguínea. E essa corrente sanguínea vai percorrer o seu corpo todo. Vai chegar até o bulbo do bulbo capilar aqui na cabeça, vai chegar até a matriz ungueal ali da sua unha. Essas toxinas elas vão chegar. E é interessante, né, falando até em leaky gut, quando ocorre, né, não sei se vocês entenderam, é como se fossem tijolinhos, né, o nosso intestino é como se fossem tijolinhos, e tem a junção que chama como? Tight junctions, Isso, ou junções apertadas. Isso, esse negocinho aí. E quando elas se abrem, né, realmente, porque, ó, voltando um pouco, só para entender, lembra que o pulmão e o intestino são as duas energias acopladas, Sim. é o yin e yang. O pulmão, a barreira dele é a pele. A primeira barreira de proteção do nosso corpo é a pele. A segunda barreira de proteção entre o meio externo e o meio interno, quando eu digo. A segunda barreira de proteção entre o meio interno e externo são a barreira do intestino, a mucosa do intestino. E quando tem o leaky gut, o que acontece? Existe a abertura dessa mucosa, que começa a entrar toxina na corrente sanguínea, e existe um processo de inflamação. Sim, ele é ativado, é como se o gout ativasse. Isso, ele ativa, desperta a inflamação desses tecidos. E olha que interessante, porque ele ativa a inflamação das mucosas, de outras mucosas. Olha só. Então, a mucosa é afetada, do intestino ela é afetada, começa a ser infiltrada, e o corpo, como ativação e proteção, começa a ativar o alarme e passar por um processo de inflamação de outras estruturas mucosas, que é o tecido nasogeniano, brônquico e urogenital também. Então, pode dar sinusite de repetição, asma, cistite de repetição. Tem tudo a ver com imunidade, né? Isso, começa a alterar totalmente a imunidade e ativar as mucosas. Então, e olha que interessante, porque o pulmão e o intestino trabalham juntos. O intestino ele é alterado e começa a alterar a energia acoplada, que é a energia do pulmão, que é a parte de via respiratória, a parte pulmonar. Sim. Então, como sempre tudo está interligado, né? E quando a gente fala de medicina chinesa, ela é muito interessante porque ela consegue ter esse olhar global do organismo, né? Não só olhando o intestino em si, e sim como essa alteração do intestino está interferindo nesse pulmão, na energia desse pulmão que está inflamando, ou nesse fígado que está gerando um problema nesse intestino ou nesse baço. Então é esse olhar global que é muito importante para a gente realmente não tratar o órgão em si, e sim tratar o indivíduo. E o desequilíbrio que ele está naquele momento. Eu acho que essa forma integrativa que você olha, né, global, ela é o que mais me encanta hoje. Né? Você está falando do ponto de vista energético. Na medicina tradicional, a gente não tem muito esse ponto de vista de olhar o indivíduo como único, mas existem profissionais, existem abordagens que a gente consegue olhar o corpo como um todo, né? Igual eu falei no começo, às vezes o paciente vem para mim com um problema de pele, eu olho o intestino. Vem com um problema articular, eu olho o intestino. Porque o intestino sempre vai dar a resposta de qual conduta. Será que eu preciso fazer uma modulação intestinal padrão, aquela que vai durar o mês inteiro para aquele paciente? Ou será que eu posso fazer algumas adaptações na rotina desse paciente para que ele possa entregar os melhores alimentos para essas bactérias, né? Não é fazendo dieta, porque não é o papel do farmacêutico, né? Esse papel exclusivamente do nutricionista. Mas a gente consegue, porque isso está à disposição para todo mundo, você consegue saber o que na rotina do paciente está
levando o intestino a não funcionar direito, a ter constipação com diarreia, não ter um funcionamento de rotina, né? Não funciona todo dia, ou espaça muito entre funcional ou não. Ou a pessoa tem muita distensão abdominal. Se ela tem distensão abdominal, se ela tem muitos gases, porque uma das primeiras coisas, isso é uma coisa muito legal, acho que a primeira coisa que a pessoa sente quando ela começa a fazer a modulação intestinal e ela muda o padrão alimentar dela, ela fala, parei de soltar pum. Será o que será que aconteceu? Porque para a gente soltar pum é normal, você solta pum o tempo todo, mas dentro do conceito de do olhar para o seu intestino, soltar pum toda hora não é legal. Então, você vai soltar pum, porque você produz gases, é normal, é natural. Agora, soltar muitos puns ao longo do seu dia significa que está havendo uma fermentação, né, uma hiperexcitação ali no seu intestino que está gerando muitos gases. Geralmente, ou é quantidade inadequada do alimento, ou é o alimento que não está bom para você. Então, eu posso, por exemplo, comer muita couve-flor refogada. Então, o alimento é maravilhoso, mas a quantidade não está certa. Então, eu tenho que entender qual que é a quantidade ideal para o meu corpo. Então, o alimento está certo, a quantidade está errada. Ou eu dou um alimento totalmente errado. A pessoa tomou um todinho. Bom, todinho não é o melhor alimento do mundo. Ele é industrializado, né? Cheio de açúcar, carregado de açúcar. Esse produto, que não é o ideal, também pode causar gases na pessoa. Então, ainda eu acho que quando a pessoa já está com uma disfunção lá presente, o pouco é muito, né? Às vezes, tomei um pouquinho só, mas o pouco é muito, né? E isso também é outra coisa clássica, né? Você faz a modulação, a pessoa se sente bem. Quais são os benefícios de você fazer modulação intestinal? Cognição, né? São esses sintomas extra-gastrointestinais. Então, a cognição, a energia, né? Você tem menos fadiga, você pode diminuir problemas de pele, você pode, mas o que tem? Tem um monte de coisa que faz. A energia, né? A qualidade de vida no geral. E quando a pessoa volta a comer alguma coisa que ela sabe que não é o melhor alimento, ela fica muito mal. Quando ela reintroduz na dieta lá, tipo, eu fiquei um mês sem comer porcaria. Quando eu como uma porcariazinha, eu já passo muito mal. Sim. Porque você já adaptou o seu intestino nesse um mês a receber coisas boas. Sim. E aí você fala, poxa vida, olha só. Aí você dá valor para esse um mês de sofrimento, porque é sofrido. Só que depois você vai colhendo frutos. E, eventualmente, ninguém está livre, né? Eu sou uma pessoa que cuida da alimentação, você é uma pessoa que cuida da alimentação. Eventualmente, a gente vai comer uma porcaria fora de casa e, às vezes, até dentro de casa. Sim. Mas você está preparado, seu intestino não está permeável, não está vazado, não tem leaky gut. Então, você está preparado para receber, eventualmente. Uma vez ou outra, né? Porque eu acho que tudo é o excesso, não é? Tudo é o excesso. Porque um dia ou outro come uma coisinha, tem os prazeres da vida, é gostoso, faz parte, né? Mas eu acho que a maior parte dos dias a gente tem que se preocupar. Que é o raciocínio, né? Tem que ser melhor pelo maior número de dias que você conseguir. Sim. Que é o maior também outro erro geral, né? Você faz a rotina da pessoa, ela é a rotina perfeita. Só que no sábado à noite ela já começa a errar e ela só volta na segunda-feira de manhã com peso na consciência de tudo que fez. Sim. Esse final de semana estragou tudo. Ela retrocedeu no processo dela de se cuidar, entendeu? A gente faz a análise do intestino, vê se tem desbiose, vê se tem algum outro problema, vê se precisa encaminhar para médico, porque pode ser uma doença intestinal inflamatória mais grave, uma autoimune. Isso tudo tem que ser avaliado. Mas, no geral, a mudança da rotina da pessoa já traz muito benefício. E além disso, do bem-estar, assim, geral, né? Porque eu acho que uma pessoa com intestino bom já é uma grande chance de ser uma pessoa mais feliz. Com certeza. Porque, né, pensando até na função do intestino, 90% da produção de serotonina é feita nos intestinos. Exatamente. Né? Então, para quem não sabe, é isso. Serotonina é o hormônio da felicidade. Exatamente. E sabe um outro
uma outra molécula que é produzida no nosso intestino que está super na moda, que todo mundo quer em quantidades Já grandes. sei, é GLP-1. GLP-1, glucagon-like peptide, todo mundo quer tomar um análogo de GLP-1, que são os medicamentos para emagrecer, que a gente tem, o Ozempic é o mais famoso, agora a gente já tem o Wegovy, o novo que lançou agora foi o Mounjaro, que também é um GLP-1-like. Todo mundo quer. Aonde ele é produzido? No intestino. Então, se quer emagrecer, bem, Cuida do intestino. GLP-1 Mas tem que endógeno, funcionar. aí endógeno. Vamos ensinar como é que faz um GLP-1 endógeno, é aquele que eu produzo, né? O exógeno é aquele que a gente compra na farmácia com prescrição médica, aplica com seringa, na Que barriga, é o Ozempic, o Ozempic, e o esses Wegovy e o Mounjaro, que é injetável também. Esse é o que a gente compra na farmácia. E ele te traz realmente o que o GLP-1 faz? A gente não falou, né? Ele é produzido no intestino, vai lá no cérebro e fala: estou comendo, Da pode saciedade. parar, estou comendo, pode parar de dar vontade de comer. Então ele diminui o apetite. Então você passa a comer menos. Só que, como todo medicamento, né? Se a gente for olhar lá a base de um tratamento para tratar a obesidade, né, um tratamento para obesidade, né, como que a gente engorda, como que a gente emagrece, tem tanta coisa acontecendo, não é uma molécula que é a salvadora da pátria. Que é importante para alguns momentos, o medicamento mas para a gente ter um negócio sustentável para o resto da vida, né, é igual a história do peixe. Ao invés de você dar o peixe para a pessoa, você ensina ela a pescar, é mais ou menos isso. Então você para de tomar o GLP-1 e a gente te ensina como produzir o próprio GLP-1 que todo mundo produz. Formidável, que é o melhor. Que é a melhor estratégia, né? Então, alimente... E mais barata, né? E super mais barata. Porque o Ozempic é uma fortuna. É uma fortuna. Quantas pessoas você já ouviu falar que teve náusea, que teve vômito? Sim, tem um monte de efeito que se colateral. sentiu mal. Então, inclusive, inicialmente esse medicamento era para diminuir o nível de açúcar e insulina no sangue. Só que as pessoas começaram a emagrecer. E aí o falaram, efeito colateral... O efeito colateral era o emagrecimento. Isso foi em 2010, o estudo foi publicado em 2012. Então, ele veio por causa disso, ele veio para tratar paciente com diabetes. E é sensacional o tratamento dele para diabetes tipo 2, é sensacional. O de obesidade está na moda porque muita gente consegue emagrecer de forma rápida. Mas o que a gente vê é muito efeito colateral, muita gente abandonando o tratamento porque não consegue seguir, e outras que acabou o tratamento lá de 2 meses, volta. O peso volta porque você não ensinou o seu corpo a produzir o GLP-1. A atividade física produz o GLP-1. O bom funcionamento do intestino estimula a produção do GLP-1, que tem tudo a ver, né? Vai colocar lá a sua bactéria boa, alimentar a sua bactéria boa, vai produzir mais GLP-1. Então, tudo vai ser uma consequência do teu hábito de vida. É claro que a gente tem suplemento, a gente estava falando disso esses dias, né? Existe suplemento fitoterápico para aumentar a GLP-1. Então, você toma lá, por exemplo, a clássica é a berberina, que é a que está mais famosa. É o GLP-1 natural. A berberina é maravilhosa. Ela funciona, inclusive, como um alimento para essas bactérias suas. Olha só a relação, né? Ela é considerada um alimento para essas bactérias. Ela faz parte do protocolo de modulação intestinal. Só que você também tem que lembrar que a berberina você vai tomar por um tempo, você não vai tomar para sempre. Então, o ideal é que a gente consiga fazer, dentro desse protocolo de modulação hormonal, mudar a rotina alimentar, mudar hábitos de vida, inclusive praticando atividade física, já que a atividade física faz GLP-1, né? Não faz todo sentido quando você faz uma atividade física, você não fica bem? Claro. Por 2 motivos. Você aumentou a endorfina, né? Te dá a sensação de prazer, de bem-estar. E segundo, naturalmente você está produzindo GLP-1. Então você não sai da academia com aquela fome, você se sente bem. Sim. E motivado até para seguir uma alimentação saudável. Então é tudo isso. Eu esqueci o que eu ia falar no começo, mas enfim. Não, a gente estava falando, você estava falando dos suplementos que estavam falando da berberina, e não sei se tem algum outro também. Tem um monte de suplemento. Curcumina, chá verde. Mas engraçado, né? Eles são considerados, esses fitoterápicos, assim, os flavobióticos, que são também uma classe que as bactérias gostam. Então, esses compostos bioativos... Das bactérias boas. Das bactérias boas. Então, eu tenho um colega que manda mensagem para mim e fala assim, e aí, já tomou sua dose de antioxidantes do dia? Por quê? O que significa isso? Tomar antioxidantes? Significa que eu estou alimentando minhas bactérias, basicamente. Que legal. Então, a bactéria boa vai ser bem alimentada. E que bom se você puder ter acesso a fazer um exame simples para ver microbiota e ver
como é que está o seu grau de desbiose, se existe uma desbiose, claro. Mas para a gente entender que a gente não é só, a gente não está sozinho, eu não estou sozinha nesse corpo. Não, habita muito. Muito mais do que muito célula. mais bichinhos. Muito mais. Aliás, eu acho que eu ouvi falar que nosso DNA real, acho que é 30, 40%. O restante, o DNA, é tudo dos bichos. Sim, porque existe também uma teoria, eu posso convidar alguém para falar sobre isso, mas existe uma teoria de que a gente veio de uma bactéria. A nossa mitocôndria, ela tem um DNA circular desprotegido ali, diferente da nossa, do núcleo do nosso DNA, e existe toda uma teoria que fez a gente estar aqui hoje. Mas não vou explicar muito sobre isso, porque não é a minha área. Eu precisaria de um especialista para falar disso. Com certeza. Mas o importante é a gente entender, dentro dessa conversa, a importância desse intestino e saber o quanto um mau intestino pode te dar problema. Você vai engordar, Sim. você pode ficar mais raivosa, você pode ter mais depressão, você pode ter problema mais na parte respiratória, na parte urogenital. Então, como ele é importante? Então, olhar para esse intestino, e por isso que eu acho que o intestino hoje em dia tá sendo muito mais... as pessoas estão dando muito mais importância a ele, né? Por causa das consequências até do mau funcionamento que pode gerar, né? Com certeza. Então é muito importante a gente olhar com carinho para esse intestino, olhar as fezes, prestar atenção na frequência e se realmente esse intestino não tiver bom, procurar ajuda, né? Não deixa extrapolar, né, para gerar realmente uma desbiose mais severa, ocasionando essa leaky gut que é realmente mais complicado, ou tendo outras patologias intestinais, até um câncer intestinal, Sim, né, certeza. que hoje a incidência, infelizmente, está cada vez maior de câncer nos intestinos. Então, olhar com carinho. Sim. Né? E assim, ó, uma última coisa que eu quero falar, que é muito prática. Eu gosto muito de ajudar a parte prática, porque aqui dá para fazer isso, né? Não é uma consulta, mas tem tanta coisa boa para falar. Então, assim, se puder escolher a primeira coisa de mudança, de rotina, é ingerir a quantidade adequada de água por dia. Existem várias contas na internet, você pode ir lá procurar quanto de água diária eu tenho que tomar por dia. Eu gosto de usar o cálculo do 40 ml por quilo, por dia por pessoa. Então, se você pesa 60 quilos, você vai lá, 60 vezes 40, vai dar 2.400 ml. Então, 2 litros e 400 ml. 6 vezes 4 é 24, né? Não errei, não. Não sou boa em geografia. Geografia. Aí, você vai ter que tomar lá seus 2,4 litros de água por dia. Já começa tomando lá seus 400 ml. Acorda e toma água. Seu corpo vai agradecer, porque ele passou a noite inteira trabalhando, sua melatonina passou a noite inteira trabalhando para recuperar tudo que aconteceu durante o dia. Então, o seu corpo, e aí você acorda, vai fazer seu xixi ainda, que é aquela água que você não precisa, e o seu corpo acorda precisando de água. Então, toma um copo de água. Isso já vai fazer com a mobilidade das fezes, já vai mudar. Eu tenho uma amiga que é minha paciente e ela faz ela faz isso, ela toma esse copão de água por dia e ela coloca 30 segundos no micro-ondas para só normalizar a temperatura ali, chegar mais perto da temperatura do corpo. E ela me disse que isso mudou a vida dela com relação à frequência de ir ao banheiro. Então ela não era uma pessoa que ia todo dia, mas isso foi uma coisa que ela mudou na rotina dela e que ela faz há meses ou há anos, não sei quanto tempo ela faz, e que realmente ela fala, isso eu sei que mudou a minha rotina. Então, um copo de água, pode deixar ali os 30 segundos no micro-ondas, ou não, também ajuda. Você vai se reidratar. O nosso corpo, para fazer o bolo fecal, ele precisa de muita água no começo, então ele usa muita água, e quando chega lá no nosso final do intestino, ele reabsorve toda a água. Então, ele joga água e reabsorve água. Então, a gente precisa de água circulando ali o tempo todo para fazer um cocô bonito, né? Então, bebam muita água, é fundamental. Fundamental. E eu vou deixar aqui uma outra diquinha para vocês, que nós aqui, nosso corpo, a gente tem um supositório natural, que é um ponto muito especial na acupuntura, que é esse ponto, que é o IG1. Tá nesse, meu dedinho é pequenininho, mas nesse dedinho, aqui nesse ângulo aqui da unha, que é o ângulo ungueal. Do lado do dedão. Do lado do dedão, você pode estimular, pode fazer isso aqui. Com a unha mesmo. Não consigo, você acredita? Com a unha, você vai eu precisaria de uma unha de gel. Ou você, às vezes, pode até morder aqui eu posso o fazer anglinho. assim, né? E você estimula.
aqui, isso aqui faz com que exista uma ativação dos intestinos. Ai, preciso ir no banheiro, gente. Chamado... Não é tão rápido assim. Mas você pode estimular esse pontinho e também ajuda o movimento peristáltico, ajuda a eliminação das fezes. Ai, muito bacana. Então, beba água, ative esse pontinho. Toda hora eu faço isso. Você observa, às vezes, quando você está com uma dificuldade de evacuar, você pode estimular esse ponto. Então, e uma coisa importante que é legal falar, o horário do funcionamento do intestino, dessa energia do pulmão e do intestino grosso, é das 5 às 7 horas da manhã. Ai, que legal. Então, é onde a energia do pulmão e do intestino, né, que são as duas energias acopladas, estão em maior funcionamento. Então, por isso que você despertar, acordar e ir ao banheiro é muito importante. Isso significa, legal. significa que sua energia do intestino tá legal, tá funcionando bem. Então, do ponto de vista energético, existe um melhor horário para o funcionamento do intestino. O melhor horário é que não necessariamente você vai acordar 5 horas da manhã, mas assim, umas 6h30, a maioria acaba acordando, né? Até para levar as crianças na escola, Sim. enfim. Então, esse horário das 5 às 7 horas da manhã é um horário de maior funcionamento dos intestinos. Olha que legal. Né? Então, assim, acordar, já acorda, bebe um belo Um copo copão de d'água, água. faz esse estímulozinho aqui nesse ponto do IG1 e vai lá Faz pro o seu seu cocô assento. bonito e fica feliz, porque a gente tem essa sensação de felicidade depois. Eu sinto, depois sabia? do número 2. Eu acho que é geral, né? Eu sinto, eu Tá, preciso funcionou, admitir. então é tirar esse Nossa, enfesado. nossa, que delícia. É isso aí. Olha, que assunto está mudando É. aqui. Vamos parar de falar de intimidade, Isso, entendeu? claro, Vamos parar de claro. falar de intimidade, porque o meu cocô de hoje eu não achei que ficou tão bonito assim. De hoje, ontem eu achei que ficou muito lindo. O de hoje Hoje não eu achei que precisava de uma maquiagem, um retoque, entendeu? Nem sempre, Mas enfim, né? Dias nem e dias. sei. Mas o que importa é a maior parte dos dias fazer a lição de casa, né? Acho que essa ideia que fica. E eu adorei o papo de hoje. Também foi ótimo. Falar sobre cocôs, né? Isso. Então, assim, é cuidar das nossas bactérias, é cuidar da cabeça, fazer umas caminhadas, tudo isso para ajudar a gente a ter qualidade de vida, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E, por favor, se gostou, dá um like, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais informações para vocês. Sim, esse é o objetivo. Qualidade de vida para todo mundo, tá bom? É isso aí. Falou. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.